Hoje a pauta do Dr. Roberto está super legal, inclusive eu peço a sua participação. A gente vai fazer uma brincadeira já, daqui a pouquinho, ao longo da pauta, vocês vão ouvindo a pauta, e aí você pode participar pelas redes sociais. Eu vou te dar um tempinho para você encontrar o erro nos pratos que o Dr. Roberto vai mostrar já, porque hoje a gente vai falar de longevidade e alimentação. Bem-vindo mais uma vez, nosso nutrólogo. Carol. Tudo bem? Boa tarde, Tudo bom? Dr. Boa tarde a todos em casa. Lembrando, Dr. Roberto é nutrólogo e clínico geral, e hoje a gente vai falar de longevidade e alimentos. Para introduzir esse assunto, Dr. Roberto, sei que você sempre prepara aí uma introdução muito legal. Tem um vídeo já para vocês, tem um monte de coisa bacana em mesas que vão entrar aqui no decorrer da nossa conversa, mas para a gente começar, o que hoje, qual é a expectativa de vida, né? Como é que as pessoas encaram isso? Por quanto tempo elas querem viver? Porque eu acho que a grande ideia, né, e vontade é que as pessoas querem viver mais, mas melhor. Sem dúvida. Com qualidade de vida. É o sonho de consumo de todo mundo, né, Carol? O elixir da juventude, né? Viver por 200 anos, viver bem, né? Porque não adianta também viver mais com qualidade de vida ruim, doente, ficar acamado, com um monte de problemas, né? Então a gente tem que acrescentar anos às nossas vidas e vida aos anos que virão pela frente. Então é óbvio que hoje a expectativa de vida é bem maior em relação à que a gente tinha lá na década de 30, era de 60 e poucos anos. Hoje a gente já tem regiões do planeta que chegam a 84 anos, expectativa média, né? Onde também a medicina estuda alguns povos longevos, né, do mundo, onde chegam a mais de 100 anos, a maioria da população. Então o que eles fazem? Dá para destacar algum lugar? Tem regiões, uma região chamada Vale do Hunza, que fica, se não me engano, ali na Ásia. Posso estar errado, tá, gente? Eu acho que a região é ali na Ásia. Temos regiões no Japão, a ilha de Okigawa, não sei como fala, onde algumas regiões na Sardenha, na Itália, algumas regiões da Rússia, onde se vê que eles vivem mais. Mas nós vamos concluir durante a pauta o porquê disso. Porque daí sem vem dúvida, os estudos porque que eles vivem mais, qual é a relação do ambiente, até porque genética, Carol, se for pensar, não, mas é que meu pai viveu mais, então eu vou viver mais também. A genética é 25% da questão da longevidade. 25% é genética. 75% é hábito, é ambiente, onde entra a alimentação também, sem sombra de dúvida. A alimentação é um ponto. E o estilo de vida, o tabaco, o sedentarismo, os contaminantes ambientais, que a gente vai falar já desses fatores ambientais que influenciam e que podem ser modificados, né? Que eu acho que as pessoas têm que entender que a gente decide também sobre o futuro. Eu posso ter um estilo de vida totalmente inadequado, me alimentar mal e pagar um preço por isso. Sem dúvida. O meu relógio biológico estava programado para eu chegar aos 80 e aos 55, 60, 70 eu vim a óbito por complicações do meu estilo de vida, da minha alimentação, do meu hábito. E pessoas que já têm um gene favorável, que o ambiente se torna favorável, que é uma opção individual, em ter hábitos de vida saudáveis, se expor menos às toxinas ambientais, nós vamos falar esse grupo de contaminantes, e a alimentação, e o mínimo de atividade física, e paz, e relax. Porque eu adoro isso, doutor Roberto. Sem dúvida. Isso é uma coisa que é sua pessoal, né? Não, até de ser assim, mineirinho naquele ponto, assim, mineiro faz isso muito bem. Calma, desses 4 povos que a medicina estudou que vivem mais, uma coisa foi unânime, todos têm um estilo de vida não estressor. Eles caminham ao ar livre, eles produzem às vezes os seus próprios alimentos, eles não têm essa cobrança do mundo moderno, não usam alimentos industrializados, alimentos modificados, processados, né? Então é óbvio que muitos fazem Tai Chi Chuan, quer dizer, interpretam a vida de uma maneira mais tranquila, sem esse estresse, acho que do mundo ocidental, que é um pouco pior, né? É verdade. A cobrança, a meta. A leveza é um segredo também. Sem dúvida, da longevidade. A gente tem um vídeo tão bonito, vamos colocar na tela para vocês, já tem perguntinha do público, que a gente ouviu aí nas suas, que também é importante, daqui a pouco também a nossa mesa, vamos que lá. A gente vai para brincadeira. Esse vídeo é um vídeo... Esse vídeo só para mostrar o envelhecimento. É lindo esse vídeo. Tem um segundo vídeo que vai mostrar uma célula se multiplicando, que para a gente poder entender a questão do envelhecimento, Carol, tem que entender o que acontece com as nossas células, né? Nós nascemos com trilhões de células que se unem, que formam
tecidos, que formam órgãos, que formam sistemas e formam o nosso corpo. Então, o funcionamento da nossa célula é o funcionamento do nosso corpo. Então, primeira coisa é entender que dentro da nossa célula existe toda uma coordenação, existem estruturas celulares, nós vamos mostrar, que coordenam a divisão da célula. Nós vamos renovando as nossas células com o passar da idade. Tá. E essa renovação de células, se não ocorresse, a gente envelheceria com 1 ano de vida. Mas o segredo é cuidar dessas células renovadas? Sim, são fatores que a gente pode modificar, que vão influenciar dentro da nossa célula e que vão interferir na questão da longevidade. Né? Quer dizer, e eu queria mostrar uma célula se dividindo, eu não sei se o vídeo já está na posição. A gente vai chegar nele, ó. Mas é tão interessante, não sei, se dá para passar rápido, fazer aquele esquema que dá uma adiantadinha. Aqui, ó, pronto. Tá. Depois Olha esse vídeo aqui, Carol, isso aqui é uma célula. Se quiser parar por aqui por enquanto, ó, a célula está aqui e ela vai começar a se dividir, tá? Nós vamos continuar esse vídeo, é uma célula que vai continuar se dividindo. Olha lá. Para um pouquinho, pode ir um pouquinho mais, deixa, ó, quantas células se dividem através de uma e vão formando outras novas. Para um pouco aqui. Isso aqui é uma célula, Carol. Todo o nosso corpo é constituído de células. Se pegar essa bola aqui, que é a sua célula, quem está em casa, entenda que isso é a célula que está no teu corpo, em todos os teus órgãos. Nós temos aqui, nesse centro, essas fitinhas rosas e azuis, a gente chama isso de DNA. É o DNA da célula, Carol, que define tudo que vai acontecer dentro da célula, inclusive como ela vai se dividir. Sem a saúde, a integridade do DNA, a nossa célula já começa a ter informações totalmente inadequadas. Eu comparo o DNA como presidente da empresa, ou como chefe que manda a mensagem para todos os setores. Então, vamos lá. Aqui a gente vê também essas estruturas amarelinhas, tá? Parece umas fitinhas, né, amarelas, que estão indo para o DNA e segurando o DNA, isso chamado de telômero. O telômero é uma fita que vai conseguir puxar, duplicar. O DNA vai se duplicar, roda o vídeo. O DNA tem que se duplicar para poder ir um para cada célula. Então, isso aqui a gente aprendeu lá na biologia, que é a mitose, né? A meiose. Então, ó, dividiu a célula, tá vendo? Para aí. Parou aí, dividiu a célula, esses amarelinhos que são os telômeros, são eles que vão puxando o DNA para outra célula. Então, existe a teoria do envelhecimento, que quanto mais a célula se divide, mais esses telômeros, como se fosse uma corrente, eles vão perdendo um pouco do elo. Eles vão, cada vez que a célula divide, o telômero fica menor. É uma das teorias do envelhecimento, que a gente envelhece por encurtamento do telômero. O que mais nós temos aqui dentro da célula? A proteção da célula é a camada externa, é a membrana celular, que é isso que está aqui, esse azul mais claro, né, é a membrana da célula. Tudo que atacar a membrana da célula também vai trazer prejuízo para a saúde celular e vai acelerar o envelhecimento. Então, quais são os fatores que podem influenciar no DNA, como eu falei, e quais são os fatores que podem influenciar na saúde da membrana da célula? Então, nós temos fatores internos, que não são culpas dos alimentos, nem do hábito, que é o ato da gente respirar. O oxigênio que entra na nossa célula forma a energia e forma uma substância derivada do oxigênio chamada espécies reativas tóxicas do oxigênio, ou radicais livres. Então, só de respirar, já estamos produzindo radicais livres. Nós oxidamos o nosso corpo com a respiração. Só que isso é uma coisa programada, Carol, que ao mesmo tempo que a gente produz essas espécies reativas tóxicas do oxigênio pela respiração, nosso corpo produz enzimas que as bloqueiam. Então, a gente tem enzimas que vão ser produzidas para evitar essa oxidação excessiva da célula. E isso depende de nutrientes da alimentação. Certo, e nós temos isso, exatamente. E temos fatores externos, toxinas ambientais, agrotóxicos, tabaco, metais pesados, chumbo, alumínio, mercúrio, infecções bacterianas, virais, que fazem a produção de radicais livres aumentar e que também atacam o DNA da célula, que a gente vai falar já daqui a pouquinho. Vamos voltar para a nossa mesa e eu vou colocar uma perguntinha, então, já para a gente falar a respeito de alguns alimentos. Vamos ouvir? Olha lá, na tela. É verdade que a batata doce promove longevidade? Beijo pra Camila, ela foi direto, que é a nossa culinária, a nossa receitinha de já, doutor Roberto. Como é que é a história da batata doce? Na verdade, assim, todo alimento que traz nutriente que entra numa função que a célula precisa cumprir para que ela se divida ou para que ela tenha energia, a gente considera um alimento funcional. Todo alimento é funcional quando ele carrega nutrientes que permitem funções metabólicas serem executadas.
Tá. Então, a batata doce é rica em vitaminas do grupo B, é rica tem um pouquinho de vitamina C também, ela tem um pouquinho de alguns aminoácidos importantes e dá energia para o corpo, porque a gente também precisa de energia para sobreviver, né? Não existe um estudo diretamente com a batata doce, o que existe é um conjunto de alimentos, onde também poderia entrar um tubérculo sem problema, desde que sem agrotóxico, desde que, né, mais orgânico, né? Que eu acho que a batata doce ainda é mais tranquila nesse sentido, mas sem dúvida é uma boa opção de alimento saudável. Sem sombra de dúvida. Que, aliás, puxando essa pergunta, é exatamente isso, Carol. O balanço está onde? Bom, eu preciso ingerir nutrientes que diminuam o impacto do que a gente chama de estresse oxidativo, que é da oxidação excessiva do DNA e da membrana da célula. Então, quais nutrientes os alimentos dão para a gente essa defesa? A vitamina C, a vitamina E, o selênio, algumas vitaminas do grupo B, quase todas, mas principalmente a B1, a tiamina, a B2, que é a riboflavina, a piridoxina, que é a vitamina B6. Nós temos nos compostos que dão cor aos alimentos, que a gente chama de compostos bioativos, um grupo chamado de fenol, ou de fenólicos, compostos fenólicos, que são altamente antioxidantes. Então, eu vou mostrar, óbvio, as nossas maiores defesas. Que aqui tem uma parte linda da mesa. Exatamente. E quais são os vilões, então? Né? Então, antes de você falar os vilões, vamos começar com a brincadeira dos pratos? E aí você explica o vilão em cada prato? É que as pessoas aceitarem. Se eu explicar o vilão primeiro, vai ficar mais fácil saber depois. Então vamos fazer a pegadinha, hein? Tá. Vamos lá? Então é o seguinte. Ou, se você quiser começar ao contrário, que aí tanto faz. Mas, de qualquer forma, se... Não, vamos mostrar o prato primeiro, o pessoal vai tentar adivinhar. Tá. Escreve lá no nosso Insta, @VocêBonitaTV. Glaucia, minha diretora, separe algumas respostas. O Galdino já vai botar a música, né? Como é que é? Missão Impossível, aquela brincadeira de Galdino. E vamos ver. Vamos começar com esse prato, meninos. Vamos então para essa nossa... Isso, Galdino. Para essa nossa salada. Dá uma olhada. Aqui nós temos alface, tomate e um salmão. Grelhado. E aí eu te pergunto para todo mundo que tá aqui. Qual é o erro deste prato? Olhem bem. Enéas, vai pensando. Qual é o erro deste prato? Juju, a Juju sabe que a Juju produziu a pauta. Saulito, qual é o erro deste prato? Tem ideia? Quer arriscar? Não? Vamos dar mais uns minutinhos pro pessoal de casa. Vocês viram, né? Uma salada com alface, tomate e um salmão. E eu pergunto pra você de casa, qual é o erro? Tem um erro aí. Tem. Certo? Então, segura, vamos colocar a perguntinha do público na tela e daqui a pouquinho ele conta qual é o erro desse prato. Olha lá. Quem escreveu pra gente? Gilson, obrigada. Uma alimentação rica em antioxidantes auxilia, então, pra ter uma vida longa e saudável? Sem dúvida, Carol. Esse é o segredo. É o que os estudos mais hoje observam. Uma alimentação rica em antioxidantes é o primeiro fator de proteção contra a oxidação excessiva do DNA e da membrana celular, que é o que, quando ocorre exageradamente, faz com que a gente envelheça rapidamente ou precocemente. Sem dúvida. E todos os estudos são congruentes. Nenhum diz ao contrário. Alimentação, e detalhe, hein, Carol, alimentação rica em antioxidante. Não propriamente o excesso de polivitamínicos também seria interessante, mas pela alimentação, sem sombra de dúvida. Temos tudo. Tudo. Se a gente der uma olhada nesta Nós vamos falar sobre todos esses alimentos. Mais uma perguntinha enquanto o pessoal de casa vai pensando. Manda aí o que você acha. O que está errado nesse prato. Antes, mais uma perguntinha, olha lá. Existe algum alimento determinante que ajuda a prevenir o câncer? Letícia, um beijo pra você. Como eu coloquei há pouco, esse medo, né, que a gente vive em sociedade de algumas doenças que nota-se, aí a gente pensa assim, a gente coloca, né, quem não trabalha, quem não é médico e tal. Será que tem aumentado então a doença ou será que antes as pessoas não descobriam? Porque hoje a gente tem recursos para descobrir de fato mais rápido. Então, doutor Roberto, a gente pode, antes até de responder a pergunta dela, colocar que hoje as pessoas estão ficando mais doentes ou antes a gente não descobria?
Bom, primeiro que o mundo hoje é diferente do que era há um século atrás. A gente se expõe hoje muito mais a fatores ambientais, como toxinas ambientais, muito mais agrotóxico, muito mais aditivo alimentar, muito mais poluição ambiental, muito mais chumbo, alumínio, mercúrio. Tá. Então isso influencia o que não tinha tanto atrás. Os diagnósticos hoje também são mais precoces, né? Em termos de comecei a ter uma doença, o médico diagnostica com mais facilidade. E a questão da alimentação, que antes era mais natural, vamos dizer assim, com menos industrialização, com menos modificação do alimento, então a gente tinha uma alimentação mais normal, mais natural. Então antes a gente tinha fatores que eram mais protetores, Tá. mas por que a gente está vivendo mais? Então existe Porque também pouco... tem coisas boas também surgindo. Exatamente. Hoje a gente também pode ter acesso a uma alimentação mais variada, uma alimentação mais rica em antioxidantes. Mas sem dúvida que a medicina sempre estuda qual é o princípio ativo, qual é o nutriente do alimento capaz de diminuir o risco de um câncer. Então hoje se estuda os fitoquímicos, né, os polifenóis, os flavonoides presentes nos alimentos vegetais, se estuda a relação das especiarias, a curcumina, os temperos, né, o alho, a cebola, porque eles têm compostos que ajudam o fígado a colocar para fora a toxina que você absorveu Tá. e que o corpo te dá a chance de excretar ou de anular. Tá. Então a gente precisa de um sistema de detoxificação e de antioxidação eficiente. E isso vai depender diretamente da sua alimentação. Entendi. Então é óbvio que os alimentos são capazes de modificar risco. Não diria que um alimento trata um câncer já instalado, mas a alimentação é capaz de prevenir, sem sombra Olha de só que dúvida. legal. Principalmente os antioxidantes, os compostos bioativos dos alimentos. Que estão todos aqui, que a gente Estão vai todos mostrar aqui. já já. Estão todos aqui. Mandaram uma resposta para o nosso prato. Vamos ver? Vamos. Vamos ver o que escreveram? Vocês estão pensando aí? Ache o erro. Olha lá. Robson, beijo. O erro é o agrotóxico do alface. Isso até pode ser uma coisa que a gente pode trazer para discussão, mas não é bem o erro desse prato. Poderia certo? ser o agrotóxico se estivesse aí no alface e no tomate, inclusive. Mas não. Mas antes segura, Tá. que eu acho que tem alguém que acertou. Acertou? Aí você vai contar. Então, vamos lá. Próxima. Olha só o que escreveram. A Tainara, um beijo. O erro do prato é ser grelhado, pois libera uma substância prejudicial à saúde, que é até arrepiada. Olha, o público do Você Tainara, Bonita tá um ficando beijo. espertaço. Ela acertou? Acertou. Caramba. Ganhou isso estrelinha. aí. Como matou é que a é charada. essa história, O que doutor está se Roberto? estudando? O aquecimento extremo dos alimentos, tanto a proteína e a gordura animal como alguns carboidratos, podem causar o aparecimento de substâncias que são consideradas, chama produtos avançados da glicação, Tá. ou AIDS em inglês. Eles são altamente prejudiciais à membrana da célula, ao DNA, e são envelhecedores e causadores possíveis de câncer. Então aqui exatamente eu trouxe o salmão grelhado, porque o salmão é um peixe saudável, mas o fato de ter tostado e colocado em temperatura alta por muito tempo e formou aquele pretinho, isso é prejudicial. Inclusive eu trouxe o peixe porque as pessoas acham que isso é só com a carne. Não, só com a carne vermelha. tudo. Todas as proteínas animais em excesso. Inclusive uma omelete. Em excesso. É difícil tostar demais, mas um ovo tostado não é legal. A reação da batata com óleo, então, por exemplo, forma acrilamida. Então, tostar demais, alimentos tostados demais são envelhecedores e causadores de doença. Pão tostado, a borda da pizza tostada, proteína animal tostada, Puxa isso vida. não é legal. Tá? Por isso que alguns alimentos sendo feitos no micro-ondas, a gente pode diminuir esse impacto também. Sim, principalmente se você... Métodos de cocção são aqueles que o aquecimento não é extrapolado em pouco tempo. Por exemplo, cocções feitos a vapor, cocções feitos em água. Então, isso é o mais recomendado. Ou um assado que não toste. Tá. Né? Agora, grelhado, tostado, direto no fogo, isso tem que tomar muito cuidado. Aumenta o risco. Tá? Isso acontece muito na indústria que usa temperaturas altas para fazer lá o salgadinho de pacote, que fica tostadinho, tem que tomar cuidado, tá? Gente, um beijo pra Tainara. Não, acertou. Vamos pro mas eu quero falar desse aqui, ó. Antes que a gente tem que falar de um por um e dar tempo pro pessoal de casa, tá, doutor Roberto? Aí depois Então, a gente vai falar do veneninho. tá. Tem tudo nessa mesa hoje. Isso é uma pegadinha. Qual é o erro deste prato? Eu quero ouvir vocês. Aí é um pão integral com peito de peru. Vamos dar o tempo. Antes, então, enquanto o pessoal tá pensando qual é o erro, pegadinha, presta bem atenção. Uma perguntinha do público. Olha lá, na tela, enquanto você... Existe algum alimento que possa controlar o diabetes? E aí? Existem alimentos que podem favorecer o controle da glicose em sangue. Por exemplo, a canela, que é rica em cromo, que ajuda a ação da insulina a ser mais favorável.
Os alimentos antioxidantes, ricos em vitamina C, frutas cítricas, as hortaliças, né? Aquilo que cresce para cima da terra, né? Pode trazer, por ter antioxidantes, diminui o impacto da glicose alta no sangue. Proteínas? Proteínas não em excesso, porque o diabético, quando tem algumas lesões do rim, pelo diabetes de longa data, tem que controlar o aporte proteico. Então fica difícil falar para todo mundo que está escutando que é diabético, que está liberada a proteína. Isso tem que ser calculado para o diabético que tem complicações renais. O que não, a proteína normoproteica, a quantidade correta de proteína. Priorize as vegetais, meio a meio vegetal, meio animal, não só animal. Tá? Mas não existe alimento que curaria o diabetes, embora alguns colegas dizem isso na mídia, eu tenho cuidado em falar porque sei que não é bem por aí. Mas a alimentação, sem dúvida, pode ajudar e muito no prognóstico favorável do diabetes, sem sombra de dúvida. E eu acho que a medicina está muito atenta e muito preocupada, né? É algo que tem sido usado do mesmo. O diabetes está vindo pelo erro da alimentação, Carol. Basta corrigir a alimentação que nós teremos muito menos diabéticos. Né? É o ganho de peso, é a obesidade, aumento da circunferência abdominal, é aí que a gente está errando. Nós estamos tornando uma epidemia de diabéticos e obesos por erro na alimentação, né? A consequência final. Vamos ver se alguém acertou? Vamos lá. Falei que era pegadinha mesmo. Então, na tela, a resposta. O que tem o erro aí do pão integral com o peito de peru? Olha lá. O que responderam? Marisete, um beijo. Peito de peru tem muito sódio. Marisete, isso é fato. Porém, para a longevidade, tem outro erro aí, né, doutor? Tem. Aliás, é uma epidemia mundial, Carol. Por isso que eu falei que era pegadinha. É uma epidemia sabia mundial. Que o pessoal ia falar do sódio. O que ela falou não está errado. Tá o sódio hoje é fator de risco para a saúde, sem sombra de dúvida, tá? Mas existe hoje, sem dúvida, isso sem medo de errar, o excesso de açúcar branco na alimentação humana está causando uma epidemia de doenças. Inclusive, quando a gente tem uma carga de glicose alta no nosso sangue vindo do excesso de açúcar, existe a formação de substâncias chamadas proteínas glicadas ou produtos de glicação avançada. São substâncias formadas pelo excesso de glicose dentro do corpo que levam ao envelhecimento do colágeno, dos tecidos, lesam o DNA, lesam a membrana celular, trazem um monte de prejuízo. Então a gente está envelhecendo também mais por excesso de açúcar. Só que aí, doutor Roberto, mas é um pão integral, doutor Roberto. Aí que tá a pegadinha, Carol. Que açúcar, doutor Roberto? Vamos à pegadinha. Acredite, Carol, o que a indústria usa de açúcar nos alimentos... No pão integral. Tá? Acredite, todo o pão industrializado, aqui está o integral, até porque ele é integral, que legal, embora não exista 100% integral, tem um pouco de farinha branca. Tem açúcar na composição do pão. E se eu te disser que tem açúcar em muitos embutidos que a indústria utiliza para poder realçar o sabor, tem açúcar em hambúrgueres industrializados, tem açúcares em lasanhas prontas, tem açúcares em peito de peru, inclusive também por ter aqui no peito de peru, os embutidos já foram condenados como em excesso, ser um risco de câncer do aparelho digestivo por excesso de nitrosamina, que é uma substância que é utilizada, né, que é produto final do nitrito, que é colocado como conservante. Então a pegadinha está aqui, não só no peito de peru, mas no pão integral, gente. Aliás, o açúcar, Carol, quer dar uma passada em tudo onde ele está? Vou fazer só mais um, então, pro pessoal de casa. A gente pode fazer mais um, certo? Deixa eu pensar. Qual que você quer, Glaucia? Você quer um suco de laranja, um iogurte ou uma barrinha? Vou fazer o seguinte, suco de laranja. Então aqui a gente tem um suco de laranja, gente. Suco de laranja mara, olha que delícia, que fruta linda, né? O Roberto ainda falou da vitamina C, que também é antioxidante. Até a gente tem um grupo bonitão do lado de cá. Qual é o erro, então? E se você quiser aproveitar e falar do erro da barrinha e desse iogurte também tão bonito, a gente, né, também espera. Dá tempo de esperar uma resposta? Dá? Então vamos colocar mais uma perguntinha do pessoal que a gente foi ouvir na tela, ou escolhe uma de casa, enquanto o pessoal pensa no erro desses três. Barrinha, suco de laranja e iogurte. Ai, que delícia, doutor. Não sei qual que é mais gostoso agora. E agora? Não, vamos lá. Qual é a pegadinha? Vamos ver a pergunta. Sandra, um beijo. É verdade que o jejum intermitente ajuda no quesito longevidade? Doutor Roberto, jejum intermitente é um assunto seríssimo. Isso é uma pauta à parte. Há pouco tempo até retomamos e conversamos aqui no Você Bonita sobre o jejum intermitente. Eu sei que cada profissional tem a sua visão. Do que você tem visto hoje, de tudo que você participa, o doutor Roberto estuda horrores, gente. A gente já está em final de semana, o doutor Roberto vai descansar um pouco a família, os filhos. Não pode parar. Tem essa. O doutor Roberto dá palestra, o Roberto tá. O que você acha, então, do jejum intermitente, sua opinião? Não, ele é válido. A medicina estuda a restrição calórica
Não a restrição extremamente calórica, porque se eu também me restringo muitas horas de um alimento e faço isso repetitivamente, eu tenho que entender o que eu puder comer quando estou liberado para comer, tem que ser muito bem equilibrado. Tá. Porque senão eu fico naquela, uma linha divisória. Eu comer menos oxida menos o corpo. Então os estudos mostram que religiões que jejuam uma vez por semana vivem mais. Estudos feitos em ratos mostraram que o rato que come 2/3 a menos de calorias em relação ao grupo que tinha uma dieta mais calórica, viveu mais. Então, sem dúvida, comer menos faz você viver mais. Mas quanto menos? É esse quanto menos que é o perigoso. Porque se eu também não me nutro, se eu restringo demais, fico horas sem comer e não me nutro adequadamente, eu tenho a desnutrição da célula. Então, tem que tomar cuidado. Então, eu concordo que ficar horas sem comer pode ser algo... das 8 da noite às 8 da manhã, das 7 da noite às 7 da manhã, eu estou fazendo 12 horas de jejum. Eu não preciso também lutar contra o alimento, né? Então, eu acho que isso aí é polêmico, mas sem dúvida, a ciência sabe que quem come caloricamente menos ao longo da vida tem uma longevidade maior. Nós íamos fechar a pauta com essa frase, mas ela cabe muito bem nesse momento. Eu acho que sim, sem Ele me sombra de contou isso e dúvida. falei, não, isso a gente pode usar para fechar, mas está aí. Então, Sem isso sombra de é dúvida. cientificamente comprovado. Mas tem que ser feito com extrema orientação médica, caso você opte em fazer jejuns periódicos. Isso tem que ser feito com orientação, nem toda verdade. pessoa pode. É verdade. Tá? Então vamos lá. Vamos ver se acertaram. Vamos lá. Ai, agora eu quero ver. E aí, qual é o erro? Copo suco de laranja, na tela. Ai, que bonito. Um beijo pra Thaís, obrigada. O suco de laranja tem alto índice glicêmico. Tem a ver com isso, ela acertou em partes, mas... Também. Por quê, doutor Aqui, Roberto? se fosse um suco de laranja feito em casa, que você não adoçou, tudo bem. O que eu quero que as pessoas em casa entendam é os industrializados, tá? Porque a indústria coloca uns apelidos no açúcar que você não sabe que é açúcar. Maltose, glucose, xarope de milho, xarope de glucose, maltodestrina, tudo isso é açúcar, gente. Então eu trouxe o suco de laranja aqui representando um industrializado, nem toda indústria, graças a Deus, Carol, até porque a indústria está se reciclando. Sim, muitas já entenderam que não pode colocar mais açúcar naquilo que já é doce, que é a frutose da fruta. Então, para que mais? Mas muitas empresas ou muitos ainda estão colocando disfarçado o açúcar com outro nome nos sucos industrializados. Porque açúcar a gente sabe identificar, então o pessoal está dando uma enganada. Exatamente. Tá. E detalhe, Carol, eu trouxe a barrinha de cereais por isso. Essa aqui, inclusive, eu fui na gôndola, ela é toda saudável, é fit, é orgânica. Sabe o que tinha nela? O quê? Xarope de milho. Ah, que linda. Tinha, então toma Jura? cuidado. E iogurte, outra coisa, também tem açúcar disfarçado. Dá uma olhada, olha no rótulo, se tiver escrito açúcar, glucose, xarope de milho, xarope de glicose, tem que tomar cuidado porque é açúcar. Aqui, ó, você acha que tem açúcar aqui? Macarrão instantâneo, além de ser refinado e ter carga glicêmica alta, frito, tem açúcar. Que isso? Tem açúcar no ketchup, tem açúcar no molho de soja, Tem açúcar na maionese, tem açúcar na sopinha pronta. Olha quanto açúcar tem. Cara, doutor Roberto, mas chegou muita gente eu adivinhando. imagino, Não, muito obrigada, eu adoro a participação de vocês. Deixa eu mandar um beijo pra Lala Helena, que colocou: esse iogurte parece ter corantes, além de açúcares e gorduras. Para ter um copo de suco de laranja é preciso usar muitas frutas, tornando calórico e também com alto índice glicêmico. Vocês são demais, vocês acertaram um monte. Só queria fechar dando uma rápida de 30 segundos no... 30 segundos eu posso, doutor 30. Roberto, vem pra cá. Vamos lá, isso, então gente, eu vou levar giram uma bronca. mais hortaliças, Tá. legumes, verduras, cereais na forma integral, frutas com carga glicêmica mais baixa, tá aqui bons óleos, azeite extra virgem, cebola, alho, oleaginosa, linhaça, gergelim, lentilha, quinoa, aveia, grão de bico, semente de girassol, especiarias, cúrcuma, orégano, cravo da Índia, cardamomo, frutinhas como mirtilo e as berries, todos esses aqui são alimentos altamente antioxidantes. São os famosos funcionais. Perfeito. Que a gente tem que comer Coma mesmo. mais isso. Só posso te agradecer. Eu que agradeço, Aliás, quero Carol. fazer um convite para o pessoal de casa, porque eu sei que você tem aí um público muito fiel, que acompanha e gosta muito das suas pautas, Malu também. Você vai escolher a próxima pauta do Dr. Roberto. O que vocês acham disso? Eu pensei... Eu acho bacana, puxa vida, mandem ideias. Então vocês vão mandar várias ideias, nós vamos escolher as ideias que mais aparecerem, aí a gente vai classificar em 3, A, B e C. E aí vocês vão votar no nosso Instagram, o que você quer que o Dr. Roberto diga na próxima vez que estiver ao vivo, aqui no Você Bonita. Boa ideia, certo? Carol. Fantástico. Parabéns para todo mundo que participou, é fantástico, isso é uma brincadeira que funciona e dá certo, faz a gente se ligar em muitas coisas. Agradeço sempre o carinho de vocês e muito obrigada mais uma vez, agradeço, Dr. Carol. Roberto. Vamos ficar mais
mais atentos, então, às gôndolas. É Que isso aí. ir no supermercado com fome, aí dá problema. Tome né, cuidado. Vou passar para vocês um site que é o nutrasaude.com.br, www.nutrasaude.com.br. Nas redes sociais você encontra o Dr. Roberto Navarro, tudo junto, né, doutora abreviada? Roberto @, Navarro. DR Roberto Navarro. E saiba, gente, vamos fazer muita pauta, com muitas brincadeiras. Eu quero continuar sempre com a participação de vocês. Obrigada, doutor Eu que Roberto. Até a agradeço, próxima. Carol. Até a próxima. Vamos ver o que o pessoal vai escolher, hein?